Então vamos falar sobre o problema científico, tá? Então a brincadeira é quando o problema é o problema. Essa etapa é realmente a mais importante e por isso muitas vezes mais demorada a fazer. Dentre os elementos da introdução, né, a gente já viu que a introdução é composta por vários elementos, o primeiro elemento é o problema. E quando ele é bem feito, bem delimitado, delineado, todo o seu trabalho seguinte vai ficar com maior clareza, com maior objetividade. Então gaste tempo mesmo fazendo o problema, trabalhe esse problema, né? Por isso que muita gente não gosta de fazer o problema, porque ele dá realmente bastante trabalho, mas se dedica no desenvolvimento do seu problema, porque vai facilitar todas as outras etapas, tá? Vamos lá. Então, uma coisa que eu gosto de falar para os alunos acadêmicos, né, principalmente o pessoal de graduação, que está fazendo seu primeiro estudo científico, é que uma monografia, né, um TCC, não é um plano de ação, não é um business plan. Então, um problema científico não é um problema que requer um plano de ação, não é um problema empresarial, não é um problema, é uma situação, um problema, tá? É um problema científico, vamos entender um pouquinho mais. Então, o problema em estudos científicos é diferente de problema de decisão gerencial. Habitualmente, um problema de decisão gerencial é amplo e geral e tem como solução um plano de ação. Então, o problema gerencial é queda nas vendas, busca de rentabilidade, busca de financiamento, e isso sim requer um plano de ação, um plano de marketing, um plano de finanças, um plano contábil, um plano de produção, de recursos humanos, de motivação, então requer um plano de ação. Não é isso um estudo científico, tá? Um estudo científico não requer um plano de ação. O problema em estudos científicos também é diferente do problema de pesquisa mercadológica, né? Pesquisas de marketing, pesquisas de mercado. A pesquisa de mercado normalmente ela é mais específica e ela é mais pontual, busca por dados mais pontuais, né? Embora a pesquisa científica possa ter pesquisa de campo, é bem recomendado ter uma pesquisa de campo, ela é muito mais ampla do que só uma pesquisa de campo, como uma pesquisa mercadológica. Então, não é a mesma coisa. Pesquisa científica é um pouquinho mais e o problema é mais ainda. Então, o problema dos estudos científicos, ele se determina, se forma em formato de pergunta, ele é uma pergunta, ele tem o símbolo da interrogação, né? Então ela é um questionamento, uma indagação, ele é realmente uma pergunta, tem o símbolo da interrogação. O problema é a indagação mais importante do estudo, é isso que o seu estudo vai buscar ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ele indica o propósito do estudo, por que o estudo está sendo feito. Por isso, eu trabalho com algumas perguntinhas que ajudam a desenvolver o problema. Então, pegue papel e caneta e responda por que a pesquisa realmente deve ser feita. Né? Por que você precisa fazer esse estudo? O que você quer buscar neste estudo? Qual é a real situação ou quais são as reais situações a ser investigada? Escreva isso no papel, né? Trabalha essas duas perguntas respondendo literalmente, escrevendo no papel, que você vai começar a formular perguntas. E daí essas perguntas você vai escolher uma ou algumas para ser o seu problema de estudo, tá? Eu vou mostrar alguns exemplos de problemas que já foram elaborados e que resultaram em trabalhos desenvolvidos. Então, observe que eu coloquei sempre a interrogação em vermelho só para destacar, né? E aqui então temos dois estudos na área ambiental. Então, o primeiro foi: a sustentabilidade ambiental é uma influência no processo de decisão de compra de fraldas descartáveis? Observa que quando você lê esse problema, você entende as etapas seguintes do estudo. Esse estudo então falou de sustentabilidade ambiental,
falou do processo de decisão de compras e falou do cliente, que são os pais que compram fralda, para o consumidor, que é o bebê. Aqui você percebe qual é a preocupação destes pais com o futuro dos seus filhos, né? Era uma proposta assim esse estudo. Então, na pergunta você já sabe os caminhos a seguir para responder esse problema. O outro problema também na questão ambiental é os universitários possuem consciência ambiental ao adquirir e descartar produtos. Então observa que você tem aí o estudo de quem são os universitários, quais matérias esses universitários estudaram, né? Fala sobre a consciência ambiental, fala sobre o processo de aquisição de produtos e fala sobre o processo de descarte de produto, a reciclagem, a reutilização, né? Então você abordou vários temas para atender este problema. Vamos ver outros. Normalmente é muito comum a gente ver uma frasezinha que chama o problema, tá? Que dá a introdução ao problema. Então, diante dos fatos se indaga. Nesse contexto surge a dúvida. Então você pode fazer algumas frasezinhas assim para inserir a sua pergunta problema, tá? Quem usa os serviços 24 horas possui as mesmas características comportamentais daqueles que usam os serviços drive-thru? Aí era uma comparação entre serviço 24 horas, serviço drive-thru e o consumidor de ambos os serviços para ver se havia compatibilidade. Embaixo, quais os motivos que atraem os consumidores de Curitiba a adquirirem produtos de marca própria das redes supermercadistas? Então você vê aí os elementos que o trabalho abordou para responder esse problema. Um exemplo ali, veja que ele é bem curtinho, tá? Como Jornais do Sul tratam o tema responsabilidade social e empresarial. A pergunta é bem curtinha, bem pontual, né? E embaixo também eu tenho uma outra que é como as empresas utilizam as informações do serviço de atendimento ao consumidor na comunicação de marketing. Eu coloquei essas duas perguntas no mesmo slide e quero fazer um parênteses aí para essas duas perguntas, problemas. O primeiro estudo foi um estudo de pós-graduação, foram alunas de pós-graduação que desenvolveram. E a segunda pergunta foi o meu problema da minha dissertação de mestrado. O que essas duas perguntas têm de diferente das outras? Elas começam com a palavra como. Alguns autores dizem que quando se começa com a palavra como, são perguntas de engenharia. Então essas perguntas de engenharia demandam um maior trabalho para ser desenvolvido, porque você tem que mostrar como, qual é a forma, quais são os métodos, qual é o desenho desse estudo. Então, essa pergunta aqui são mais trabalhosas. Alguns autores dizem que elas não devem ser desenvolvidas na graduação, nas monografias. Eu não gosto muito de determinar se devem ou não ser feitas na graduação, que vai muito do perfil do estudante, vai muito do perfil do estudo. Mas estão aí, ó, como são pesquisas que determinam mais etapas, tá? Então dá um pouquinho mais de trabalho. Mas o modelo aí, né, tá, é aquela frase de introdução. Algumas indagações norteiam este estudo, são elas. Né? Então ele já diz que é mais do que uma pergunta. Os consumidores heterossexuais sabem que há marcas afeitas ao público gay? Bem, a resposta para essa pergunta seria sim ou não. Se sua pergunta responde sim ou não, a resposta dela é sim ou não, não é uma boa pergunta científica. Mas você vê que ela continua. Se sabem e reconhecem, usariam tais marcas? Então, embora a primeira pergunta ela não tem característica científica pela resposta do sim ou não, a complementação à segunda pergunta, ela dá sim a característica científica necessária, tá? Então aqui você percebe que vai falar sobre consumidores héteros, vai falar sobre marcas afeitas a público gay e qual é a posição dos héteros diante destas marcas, tá? Então você vê que a pergunta passa a ser mais complexa porque ela tem duas perguntas, tá?
Aqui é uma pergunta bem mais extensa, né? Vamos falar um pouquinho dela aqui. Conforme estimativas, 2016 será um ano de crise econômica no Brasil. Cabe saber. Então essa pergunta falava de 2016. As relações afetivas entre os donos de animais de estimação apresentam características contemporâneas e ampliam o mercado pet. Sendo assim, a crise econômica vivida pelos brasileiros modificará a prosperidade do mercado pet? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Haverá cortes ou redução nos gastos com os pets devido à crise econômica? Terceira pergunta. Os brasileiros devem trocar os alimentos, reduzir os serviços e comprar menos produtos para seu animal de estimação para contenção de gastos diante do momento econômico brasileiro de 2016? Vejam que essas três perguntas praticamente são a mesma ideia, né? A primeira, então, ela vai falar dessa relação afetiva entre dono de animais e seus animais, né? Nesse modelo contemporâneo, onde cada dia que passa os animais entram mais dentro da casa e nos corações e nos lares familiares como membros da família. Fala da questão da crise econômica vivida, né? E pergunta se vai haver aí a prosperidade do mercado pet será modificada. Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ela já vai mais... É a mesma ideia, só que ela vai mais pontual. Vai haver cortes, né, no gasto com os pets por causa da crise? Quer dizer, ela falou a mesma coisa de uma forma mais pontual. E a terceira, ela pontua os elementos, né? Troca de alimento, redução de serviços, menos compra de produtos para os animais por causa da crise. Quer dizer, é a mesma pergunta, é a mesma redação de pergunta, mas ela vem trabalhada 3 vezes para ampliar a ideia, né? Então isso é muito usado, muito permitido num estudo sim, tá? É a mesma pergunta escrita diferente, dando maior ideia, maior detalhamento do seu problema. Pode ser feito dessa forma mais ampla, com métodos diferentes. E por último, eu resumi porque o problema da minha tese de doutorado dá uma página e pouquinho, quase uma página e meia. Então eu já dei uma enxugada, deixando as perguntas problemas mesmo, para poder vocês entenderem aí um pouquinho desse estudo, porque a gente está falando de uma tese doutoral. Então ela tem uma profundidade maior, né? Uma das indagações intrínsecas ao problema é os brasileiros que utilizam as redes sociais virtuais para realizar manifestações consumeristas, acredita que tal atitude pode modificar as relações entre empresas e seus stakeholders? Essa era a minha pergunta principal, tá? A minha pergunta problema base. Outros questionamentos gerados pelo problema da pesquisa são, então eu comento, né, que ela gera vários caminhos para sua resposta e daí eu apresento outras perguntas para complementar o meu estudo. Os internautas brasileiros conhecem seu poder de influência dentro das redes sociais? Depois, os consumidores brasileiros conhecem o potencial desta ferramenta, rede social, para realizar mudanças mercadológicas? E depois, os interesses dos brasileiros ao utilizar uma rede social limitam-se em relacionamentos sociais e ou busca de informações? Então foram 3 indagações que complementam a primeira indagação. Mas é o que eu falei, aí a gente está falando de uma tese de doutorado, onde que o estudo é bem mais amplo, né? Tem bem mais etapas, e daí sim você vai criando problemas e subproblemas para poder você chegar no problema base, tá? Se dediquem, comece a escrever, às vezes a gente escreve 3, 4, até 20 vezes o problema para que a redação fique a contento. Tente se dedicar bastante a essa etapa, porque as próximas serão bem mais facilitadas, com um problema claro e objetivo. Terminamos aqui a questão do problema. Se surgir dúvidas, façam pergunta. Se gostou, dá joinha e comente, compartilhe, distribua essa informação e ajude mais pessoas no mundo científico. Um abraço e até mais!